Olá, vamos começar mais uma devocional e a nossa devocional neste momento será lá no Salmo 23, um salmo conhecido como Salmo do Bom Pastor. Eu creio que muitos conhecem esse salmo e o Salmo 23 ele diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Amém? Que possamos ter essa convicção de que Deus, o Senhor, Ele é o nosso pastor e Ele tem cuidado de nós, Ele tem sido nosso provedor, Ele tem trazido o alimento diário qual nós necessitamos, Ele tem trazido sossego para nossas vidas e que possamos a cada dia reconhecermos esse amor de Deus nas nossas vidas. E assim como o salmista ele diz: ainda que andemos pelo vale de sombra de morte, o Senhor é o nosso pastor, Ele cuida de nós. Amém? Que possamos ter esta convicção. Vamos orar neste momento? Oremos. Senhor Deus, Pai, obrigado porque Tu és o nosso pastor, porque Tu tem cuidado de nós, da nossa família. Tu tens, Senhor Deus, contemplado cada um de nós, Senhor. Mesmo não sendo merecedores, mas Tu nos ama. Tu derrama, Senhor Deus, o Teu amor sobre nós. E temos, Senhor Deus, aqui diante de Ti um coração grato por tudo aquilo que Tu fizeste nas nossas vidas. E só temos o que Te agradecer por tudo, Pai. Em nome de Jesus que nós Te agradecemos. Amém. Nosso tema de hoje é empregabilidade em tempos de pandemia. É um assunto bastante sério, que nós iremos tratar neste momento. E nós iremos trabalhar através de dados, de estatísticas, para observarmos o quadro que é pintado hoje em termos de economia e emprego, ok? Então vamos lá. O dado ele é do Estudo de Empregabilidade em Tempos de Pandemia, publicado pelo Instituto Semesp, que é Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação, que nos diz o seguinte: no entanto, em tempos de crise econômica, ter uma graduação é fundamental para minimizar os riscos do desemprego crescente. Uma vez que o número de oferta, o número ofertado de vagas pelas empresas diminui, a concorrência se torna algo mais acirrada a cada momento. Ou seja, de acordo com a diminuição de vagas, pelas empresas, a concorrência ela tem essa tendência, de aumentar, onde a coisa ela se torna mais difícil, Uma pesquisa divulgada em 20 de maio, do ano passado, pela FG, que é uma instituição de referência em ensino e pesquisa no Brasil e no mundo, que ela tem a missão de estimular o desenvolvimento socioeconômico nacional, A FGV ela é conhecida também como Fundação Getúlio Vargas. Mostrou o tamanho do impacto financeiro decorrente da pandemia do novo coronavírus. No Brasil, a gente vai perceber essa tão grande, desacerbada complicações que traz para o meio trabalhista, para a empregabilidade das pessoas. Nos 1.300 consumidores entrevistados, cerca de 53,5% afirmaram que sua família sofreu algum tipo de perda em termos de renda ou de trabalho. Ou seja,
mais da metade das pessoas disseram que sofreram algum impacto, né, em relação à renda ou à questão do próprio desemprego, né? Então, pessoas perderam empregos, pessoas estão desempregadas, pessoas não têm rendas. Isso é algo bastante preocupante. Só em abril, né, do ano passado, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vai nos dizer que foram extintos cerca de 5 milhões de postos de trabalho. E isso é um número muito alto. Além dos milhões, né, demitidos, que engrossaram a taxa de desemprego de 12,6%. E a gente está trabalhando com dados, né, de 2020. Né? Hoje há uma estimativa de que essa taxa ela chegue a 16%. Né? Outras centenas de milhares tiveram o contrato de trabalho suspenso, né? Tiveram redução da jornada e também de salário. Então a coisa, a cada dia ela veio piorando, né? Quando nós falamos em termos de economia, em termos de empregabilidade. Bem, a pandemia ela atinge a economia no Brasil em 3 formas, né? Primeiro, um choque da demanda externa, causada pelo fechamento das economias de outros países. Lembrando, né, que houve lockdown, né? Tudo foi parado, tudo foi paralisado. E isso trouxe um prejuízo muito grande para a economia mundial. Outra coisa também é o choque, né, de demanda interna, principalmente no consumo privado, decorrente do fechamento da economia brasileira, né? Então, tudo parou. Isso quer dizer que a economia ela também para, né? Que a economia ela tem um déficit muito grande, né, em relação a isso. Um choque no preço do petróleo, que prejudica o Brasil em sua condição de exportador líquido de petróleo. Então nós tivemos aí uma perca financeira muito grande, né, a qual nós iremos passar um bom tempo aí para poder resgatar, para poder voltar ao normal. Quando a gente fala em termos de empregabilidade em tempo de crise, em tempo de pandemia, nós iremos perceber que os jovens são os mais vulneráveis, são os mais prejudicados. A recessão em curso, né, está afetando principalmente os mais jovens, recém-entrados, né, no mercado de trabalho ou prestes a entrar nele. Esse é um desafio para os estudantes e suas famílias. No nosso caso, nós temos muitos jovens, aí, muitos adolescentes que terminaram, né, o ensino médio, muitos aí, né, estão ingressando aí na faculdade e precisa, né, de uma renda, né, para poder suprir as suas necessidades. E muitos estão questionando que a coisa não está fácil, né? A coisa ela tá difícil. Para você ver, no Brasil, a média de jovens desempregados sempre foi mais alta, né? O cenário da má educação e da economia, que não cresce como deveria, acaba não absorvendo quem chega no mercado. Então a gente tem uma demanda aí muito grande, nós temos muitos jovens aí precisando ser inseridos, né, no mercado de trabalho, mas não há empregos, né? Não há empregos a serem oferecidos. Isso fica mais evidente diante de uma crise, né, como essa que nós estamos vivenciando. Afirma Marcelo Galo, que é o Superintendente Nacional de Operações do Centro de Integração Empresa-Escola, que é o CIEE, né? Disse ao portal de Desafios da Educação. Atualmente, a estimativa da Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, é que 1 em cada 5 jovens do mundo precisou parar de trabalhar em razão da pandemia. Os que se mantiveram no emprego tiveram 23% da jornada reduzida em média. No Brasil, a crise ela afeta tanto os empregados formais, né,
quanto aos programas de estágios e de trainee, né? Então a gente vê que dificilmente a gente está percebendo aí vagas para estágio, né? Vagas para menor aprendiz, então a coisa ela travou de uma forma, né? Segundo Galo, né, que é o superintendente do CAA, ele contabilizou uma queda de 25% nas contratações de estagiários e aprendizes nos primeiros 4 meses de 2020. A queda de abril foi muito grande, se compararmos com o mesmo mês do ano passado, que chega a 95%. Então a gente vai perceber, né, que é um número muito alto. Bem, mas a chance de desemprego para pessoas com ensino superior completo, né? No entanto, é quase 50% menor. No entanto, nós precisamos entender o seguinte, que quando há uma comparação com pessoas de nível fundamental ou médio, o dado é do Instituto de Empregabilidade em Tempos de Pandemia, publicado pelo Instituto Semesp, né? É importante potencializar o seu conhecimento. Então, veja só, investir nos estudos é necessário. Nunca é um trabalho perdido, nunca é em vão, pelo contrário, né? Nós precisamos sempre, né, potencializar esse conhecimento, investir em nosso conhecimento. Bem, a gente percebeu o seguinte, que possuir um curso superior traz muitos benefícios, né, em relação à empregabilidade. Sobretudo no Brasil, onde a taxa de escolarização, né, líquida ela é bem baixa daquela que é desejada, onde nós temos 17,9% e o desejado seria 33%, de acordo com a meta do Plano Nacional de Educação, diz o estudo. Lembrando que nós estamos aqui trabalhando em cima de dados, ok? Quando a economia ela vai bem, a disputa por profissionais qualificados eleva a remuneração. No entanto, em tempos de crise econômica, ter uma graduação é fundamental para minimizar os riscos, né, do desemprego crescente. Uma vez que o número ofertado de vagas pelas empresas diminui a cada concorrência, né, e a coisa se torna mais difícil. Apesar de ainda não haver uma previsão concreta, né, para o fim dessa crise, dessa pandemia do coronavírus e de como será o nosso futuro daqui para frente, né, então a coisa é incerta, mas a gente precisa pensar da seguinte forma. Já existem algumas análises, né, ainda cautelosas do possível cenário do mercado de trabalho pós-pandemia. Aí vem uma palavra, né, que nós aprendemos, né, que é home office, né, que é aquela questão de você poder trabalhar na sua casa, né, de forma virtual. A empregabilidade no Brasil não será tão rápida, isso aí a gente sabe, né? Não será tão rápida como nós gostaríamos que fosse. Porém, setores como saúde, tecnologia, recursos humanos e vendas poderão apresentar um destaque positivo durante a retomada do mercado ao fim da crise do Covid-19, né? Então fica aí a dica para você estar investindo, né, nestas áreas. Nesses casos, né, contar com o auxílio da internet para realizar cursos gratuitos, assistir materiais educativos como lives e webinars, né? O que é a webinars? São seminários, né, virtuais, são salas, né, de reuniões virtuais. Isso é uma alternativa interessante para ampliar os contatos e se manter atualizado em um momento de isolamento social. A chegada da pandemia apenas acelerou, né, uma tendência que já era realidade em outros países. O trabalho à distância, né, como eu falei, o home office, né? Apesar de serem uma necessidade hoje em dia, regimes como o home office serão mais valorizados
no futuro, né? Tanto por empresas quanto por colaboradores. Afinal, durante o isolamento social e a quarentena, né, as pessoas perceberam que é possível ser produtivo no trabalho, mesmo não estando fisicamente, né, presente ali no escritório. Outra grande influência do trabalho remoto para o futuro é o custo reduzido que ele oferece para as empresas, uma vez que menos funcionários no local representa menos gastos com o ar-condicionado, com a energia elétrica, telefone, internet, serviços de copa e outras coisas. Conheça algumas tendências que o setor do RH poderá aderir para suprir as necessidades de empresas e trabalhadores no novo normal, né? Porque nós estamos vivenciando isso, o novo normal. Voltamos às nossas atividades, mas não de forma plena, né? Não de forma completa. Bem, uma das coisas será a questão da flexibilidade na rotina trabalhista, né? A gente está percebendo já isso aí adotado, né, por muitas empresas. Com a possibilidade do trabalho à distância ganhar mais adeptos, né, pós-coronavírus, os profissionais de recursos humanos deverão estar preparados para administrar uma rotina de trabalho mais flexível, não é isso? Recrutamento online, isso aí está sendo feito, né, atualmente. Você não precisa mais ir até a empresa, esse recrutamento ele é todo feito de forma remota, de forma virtual. A tecnologia novamente aparece como uma importante aliada do setor de recursos humanos, já que no futuro o RH poderá manter uma prática que conquistou adeptos, né, em meio ao isolamento social, o recrutamento online. Bem, como você enxerga o panorama geral do mercado de trabalho hoje no Brasil? Eu peço para que você possa estar comentando, né, sobre esta pergunta aqui, assim que você me dê a resposta sobre a aula, ok? Eu gostaria muito de saber, não é, qual é a sua posição em relação a isso. Bem, as fontes que foram utilizadas nesse estudo estão aqui, né, diante de nós, e nós somos gratos, né, pela colaboração, né, dos idealizadores, né, deste estudo aqui, onde nós podemos, né, compartilhar, ok? Então, que Deus nos abençoe, esperamos aí o retorno de vocês. E assim que assistir, por favor, dá o ok lá, tranquilo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês também possam se empenhar cada dia, né? Para que vocês possam estar aí sendo inseridos, né, nesse mercado de trabalho. Que a gente sabe que está muito difícil a coisa hoje. Mas é necessário, mais do que nunca, investimento, né, em si mesmo, para que você possa amanhã estar qualificado e possa estar aí trabalhando, tendo a sua renda e vivendo de forma tranquila, ok? Que Deus nos abençoe.